Bom, pessoal, então para essa aula nós iremos utilizar a apostila 4, só que nós iremos continuar com o setor B. Então, nós iremos dar início, né, dessa apostila com o setor B, porque o último capítulo que nós vimos na apostila 3 foi sobre o transporte de substâncias na membrana plasmática. Então, como nós terminamos com esse conteúdo na apostila 3, então vamos dar continuidade agora com a apostila 4. Então, vocês vão utilizar a aula 13, membrana plasmática, segunda parte, o texto teórico na página 223. Bom, pessoal, então nós já aprendemos que a membrana plasmática é uma estrutura, né, uma organela que está presente em todas as células de qualquer ser vivo. Então, assim, o que nós sabemos? Nós sabemos que, para ser considerado ser vivo, uma das características é a presença de células. Então, na teoria celular, nos fala que todos os seres vivos são constituídos de célula e que uma célula só existe através de uma célula pré-existente. Bom, quais são as 4 estruturas presentes em todas as células? É a membrana plasmática, o que controla a entrada e saída de substâncias, os ribossomos, que fazem a síntese proteica, o núcleo, que ele pode estar delimitado por uma membrana nuclear ou não, e nós temos o ergatoplasma ou hialoplasma, que corresponde ao material de preenchimento da célula. Quando este material, o hialoplasma, ele é constituído também de organelas, nós chamamos de citoplasma. Bom, então, falando sobre a membrana plasmática. Nós sabemos que a membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade seletiva, ela controla a entrada e saída de substâncias através da célula. Nós sabemos que ela é formada por fosfolipídios e proteínas, disposta num modelo chamado de modelo de mosaico fluido, e que existem 2 tipos de transporte. Tem um transporte que nós chamamos de físico ou passivo, que é sem gasto de energia, que corresponde ao gradiente de concentrações, ou seja, busca um equilíbrio do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e existe o transporte ativo ou biológico, que requer energia da célula para que aconteça. Bom, então, na apostila 3, nós vimos sobre a difusão, que é o transporte principalmente de solutos, a difusão facilitada, que é necessário que haja uma proteína carregadora, onde esse soluto vai se encaixar e vai ser introduzido no interior da célula. E nós vimos também os processos ativos, os casos de endocitose por invaginação, que é o caso da pinocitose, quando engloba partículas líquidas, evaginação, que é o caso da fagocitose, quando tem uma projeção da membrana plasmática, que nós chamamos de pseudópodes, e se preocupa em englobar partículas sólidas. E nós vimos também que existe a exocitose, a plasmocitose, quando a célula elimina resíduos no seu interior. Bom, agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o transporte passivo, ou seja, o transporte físico através da membrana plasmática. Então, agora, nessa página 223, ele está falando sobre a osmose. Então, a osmose é um transporte de substâncias na membrana plasmática que se preocupa com o solvente. Então, sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. No caso da osmose, esse meio pode ser hipertônico, quando ele está com muitos solutos. Esse meio pode ser hipotônico, quando ele tem pouco soluto, e esse meio pode estar isotônico, quando o meio e a célula está em equilíbrio. Então, o isotônico, ele nem vai ter muito, nem
pouco soluto, porque ele está em equilíbrio com a célula. Bom, na página 223, ele está falando as consequências da osmose numa célula animal. Então, o que acontece? Se a célula estiver num meio hipertônico, um meio que está cheio de soluto, a célula terá mais água no seu interior. Então, ela tende a perder água. Então, no meio hipertônico, a célula tende a perder água. No meio hipotônico, quando tem pouco soluto, a célula tende a absorver a água do meio externo. E quando ela está no meio isotônico, haverá o equilíbrio, então ela nem perde e nem ganha água, por exemplo. A questão é, no caso de uma célula sanguínea, um glóbulo vermelho, se ele for colocado no meio hipotônico, ou seja, um meio com pouco soluto, a tendência é que ele absorva água. Uma vez que ele absorve a água, essa célula, em questão não tem desprovida da parede celular e também não tem a presença de vacúolos. Então, a célula absorve água até que ela entre em lise, ou seja, a célula arrebenta a membrana plasmática e a célula acaba estourando. Bom, pessoal, então as células animais, elas são desprovidas de parede celular. Elas têm a membrana plasmática, mas não possuem a parede celular. Então, nós precisamos entender o que é essa parede celular, que ela também é chamada de membrana esquelética celulósica. Então, assim, alguns seres vivos possuem essa parede celular, como, por exemplo, as bactérias. Elas possuem essa parede celular. Os fungos também possuem essa parede celular. E os vegetais. Lembrando que os vegetais, eles possuem a parede celular e eles também possuem vacúolos, que são bolsas, São reservatórios, que acabam controlando a questão da quantidade de água. Então, no caso de uma célula vegetal, quando ela é colocada no meio isotônico, ela nem perde água e nem absorve água. Numa célula vegetal, quando ela é colocada no meio isotônico de equilíbrio, ela é chamada de célula flácida. Já uma célula colocada no meio hipotônico, ou seja, com pouco soluto no meio externo, por osmose, ela tende a absorver os líquidos, a absorver a água. Só que a célula vegetal, ela possui essa parede celular e ela possui vacúolos. Então, a célula vegetal, no meio hipotônico, ela aumenta, ela dobra o seu volume, mas ela não chega a arrebentar, tá? Então, ela não vai estourar. Nessa situação, essa célula ganha água, ela é chamada de célula túrgida. Já uma célula vegetal, quando é colocada num meio hipertônico, ou seja, com muito soluto, entende-se que a célula tem mais solvente do lado interno. Então, a tendência é que ela perca água para o meio externo. Nessa situação, nós dizemos que a célula está plasmolizada. Ela chega a murchar. Então, assim, pessoal, eu acredito que vocês devam lembrar do exemplo de uma salada. Por exemplo, uma salada de alface. Então, quando você prepara uma salada, que as folhas estão frescas, elas têm uma certa dureza nas suas extremidades. Quando a salada é temperada, se acrescenta, por exemplo, azeite, vinagre, sal, tudo isso são solutos. Então, o meio estará hipertônico. Com o tempo, essa salada, no caso, que é feita, formada por células vegetais, tem a tendência de perder água para o meio externo, porque ela está no meio
hipertônico. Por isso que quando a gente faz uma salada, depois de algum tempo, ela torna-se murcha. Então, nessa situação, nós dizemos que a célula perdeu água por osmose. As células estarão plasmolizadas. É um meio hipertônico. Bom, pessoal, então é importante vocês saberem que a membrana plasmática, ela tanto apresenta esse transporte de substâncias, o transporte passivo, onde nós vemos a difusão facilitada e a osmose. No caso, a difusão se preocupa com o soluto e a osmose se preocupa com o solvente. São transportes passivos sem gasto de energia. E existem os transportes ativos, aqueles que requerem energia da célula, que nós já aprendemos. Então, nós falamos da pinocitose, quando a célula absorve partículas líquidas, da fagocitose, quando a célula obtém partículas sólidas. Nós aprendemos também sobre as bombas de sódio e potássio, né? Essas bombas, a célula tem a tendência de perder, no caso, um exemplo da bomba de sódio e potássio, ela tem a tendência de perder o potássio e absorver o cloro, mas com gasto de energia ela faz o processo inverso. Ela absorve o potássio e elimina o cloro. Lembrando que o excesso de potássio no nosso organismo pode causar arritmias cardíacas. Nós chamamos essa situação de hiperpotassenúria, quando a pessoa está com uma quantidade de potássio elevada no seu organismo. Bom, então, essa bomba de sódio e potássio, que nós vamos aprender numa próxima aula, acontece, por exemplo, com os neurônios, com as nossas células nervosas durante a passagem do impulso elétrico. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Qualquer dúvida é só chamar no e-mail. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página do caderno de exercícios. Bom, pessoal, então, sobre o caderno de exercícios, as tarefas mínimas vocês irão fazer do 11 ao 17. E da apostila 3, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios 1, 2 e 3. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.